ter uma conversa com a outra membro também desse ecossistema todo que está sendo discutido aqui por todo mundo. Mas mais do que isso, ela é uma amiga nossa. Parceiraça. E também uma patrocinadora aqui do Creative Podcast, a nossa primeira patrocinadora. Uma mente criativa, agitadíssima, que sempre está trazendo novidade, certo, para o ecossistema. Então a gente chama? Carolina Selle. Chegue pra cá, minha querida. Da Sede Oi. Design. E aí, Carol, como é que tá? Tô ótima. É um prazer estar com vocês, iniciando esse também, processo tão incrível da carreira de vocês. Carol sempre foi assim, incentivadora do projeto, do podcast Creativity. Sempre foi ela que estava assim, cutucando a gente. Vamos fazer e tal, né? Estimulando. Assim como outras pessoas do ecossistema também, mas ela sempre foi uma apoiadora. Tem que fazer, deu certo e tal. E ela junto com a gente, vibrando, né? Batendo palma para cada passo que a gente dava. Na verdade, eu só vim fazer por livre e espontânea pressão de Carol, né? Tem esse detalhezinho que a gente não contou pra vocês. E aí, pra contar a história também, né? Eu entrei de gaiata no navio na época, o olhar... Não é nada por acaso. Exatamente. Nada Carol por sempre acaso. fica batendo nessa tecla e eu acredito nela também, que realmente foi assim... Tudo estava, vamos dizer assim, tudo estava escrito para que acontecesse. Tudo já estava premeditado. Só a gente que não sabia Mas ainda, vamos deixar né? de falar da gente. Vamos deixar vamos, Carol, a nossa convidada vamos, falar Carol. dela. Gente, eu conheço Renata desde a universidade. Ela é do curso de design. Ela fez design na UFCG. Era UFPB já. Era o SG. Era A gente já, pegou né? a transição. Vocês E eram universitárias e se Eu conheceram. era a guria lá do quiosque da minha mãe. E Renata tava terminando. Não, eu entrei, eu tava Foi. assim para tipo segundo período, mais ou menos, e eu era frequentadora nata de lá do quiosque. Quiosque Dona sim, Magna. Dona E ela Magna. tava no UFCG. balcão atrás, Quem não- terminando ainda praticamente Magna Beef, o ensino maravilhosa. médio, né? Vai, conta, Carol. Dona Magna braba. Dona Magna, tamo junto. E aí, eu conheci Renata, né? Eu já era adolescente e sempre ia ajudar minha mãe lá na UFCG. Eu fui parida na UFCG, como se diz. E então, desde criança, desde bebê, eu vou pra lá e depois meus pais, né, fizeram um quiosque, ela ficou um tempo lá. E eu convivi muito com muitas pessoas, mas minha mãe muito mais. Então eu sempre conheci Renata, sempre tive muita afeição por ela. E aí, Renata é esse monumento, né? Ela acolhe todo mundo, ela ajuda todo mundo, ela tá sempre... Não me faça chorar aqui Ela- na frente do podcast, não. por Ela tá favor. sempre muito animada e ela como olha em mim, vê em mim que eu sou incentivadora, ela também é, Obrigada, Carol. sabe? de E ela verdade. faz isso com muita amizade e faz isso criando conexões de amizades e elos com as pessoas, de muita sinceridade, e é isso que eu vejo em você, Não me faz Renata. chorar, não, pelo amor de Deus. Eu Vai tô- barrar aqui a Não, Juliette. Mulher. Vamos. E Léo eu conheci quando eu cheguei em Campina Grande, meu retorno. Ele sempre acolhedor. Ele Chegou de Portugal. foi. Então, ele e Antônio lá em casa em Morgana Tito, foi que furacão, né? Era. Aí eu. Saudade de Morgana. Eu Morgana. também. São João, Morgana, vem-te embora, Você mulher. é a nossa fofa, linda, maravilhosa e brava. E aí, é a incentivadora, grande incentivadora de todo o movimento do ecossistema de inovação, tudo relacionado com Total. startups, comunidades, integrando Inclusive, todo a gente mundo. precisa entrevistar a Morgana aqui em algum com momento que ela vier certeza. pra Campina Grande. E aí, Léo sempre foi muito acolhedor e a gente criou logo conexão, né? E, e eu tô sempre trabalhando e fazendo as coisas aí. Eu Mas, sempre Carol- olho pra eles e digo assim, eu sou a chata, eu não Mas, saio. Carol, deixa de falar da gente. Vamos falar da Sede Design? A sede de design. Vamos lá. A sede de design iniciou, né, quando eu estava na universidade. Quando eu tive que fazer um evento de uma semana no curso de design para os alunos, que eu era do movimento estudantil, era presidente do CA. E trabalhava sempre organizando as coisas, ajudando a universidade, os alunos, tudo em função, tudo para os alunos. Porque eu sempre achei que a gente
tem esse papel, né? Que é fundamental para que as pessoas consigam evoluir e se conectar com tudo aquilo que eles podem. E aí começou. Sempre foi muito forte, na época da minha faculdade, os movimentos de design. Era RR Design, que era o regional, nacional de design. Então, sempre houveram congressos, tipo, com 5.000 pessoas, sabe? Enorme. Enormes. Eram congressos com pessoas importantes. Eu não sei o que aconteceu, não sei se tem, se não tem mais. Eu nunca mais ouvi falar. Também Então, as não. coisas Você se morreram. afastou mais do movimento de design da UFCG? Não, aí eu fiz esse evento, tinha o nome Sede de Design, que era a semana de desenho industrial. E aí, os professores, eu sempre participava de tudo com os professores disseram que eu podia parar as aulas e fazer o evento durante uma semana no curso. Agora imagina, uma semana sem aula, todo mundo recebendo certificado e todo mundo participando. Olha aí. Cara, era workshop em todo canto naquela UFCG. Era todo mundo integrado, todo mundo produzindo. Foi incrível, foi ótimo. E o evento foi massa. Massa. Isso aconteceu quando? Temporalmente? 2007. 2007. 2007 eu estava você saindo. tava? Eu estava saindo. Da Eu estava universidade. naquela vibe mais de tipo com um pé na universidade, né? TCC, que não é fácil, tá? O TCC Design, deixando bem claro aqui. Sabe quem fez? Nenhum TCC é fácil. É porque o nosso ainda tem que gerar um protótipo, bicho. Eu tava no meu TCC, era 2, 3 horas da manhã, uma galera enorme, Cris, Ciro ajudando o Cris na época, sabe? Fazer os protótipos. E eu tava numa exaustão e no outro dia eu tinha que apresentar. Eu tava numa exaustão para mostrar um produto top e o meu coordenador, né, o meu orientador Itamar, né? Ele chegou para mim, ele sempre ali muito, né, muito seguro, tal, como professor. Ele chegou pra mim assim e disse: Renata, eu preciso dizer um negócio a você. Aí eu me tremendo nas bases, meu Deus, ele vai dizer que o protótipo tá ruim. Ai, meu Deus do céu. Quando ele chegou do lado de fora do laboratório, ele disse: olha, tá ótimo, tá maravilhoso, te acalma, vai-te embora dormir, sai daqui, que amanhã tu tem que se apresentar. Menina, eu derramei lágrimas. Sabe aquele negócio assim, dever cumprido, agora é só apresentar. Eu disse, fui embora, não mexi mais não. Porque você fica lá, lixando, mexendo, deixando o produto cada vez melhor, cada vez mais real. Ou então ele quebra de uma vez. Ou então, numa hora pra outra, dos 45 do segundo tempo, ele quebra. É o que aconteceu. Vixe, como mano. a impressora, quando a gente tá imprimindo não o último imprime, coisa, o computador trabalha, A trava. famosa lei de Murphy, Perde né? tudo. Isso, e parece que o computador sabe que a gente tá naquela correria e aí ele Eu tenho resolve esse problema, parar. Eu tenho esse problema. O meu computador e meu celular sempre sabem quando eu tô precisando urgentemente de alguma coisa. Ele quebra na hora. Ou então alguma coisa que eu não vou saber resolver. É sempre assim. Não, aí você, o que é que faz? Nós emitimos na frequência. Eu acho. Tá, Carol, E você aí- disse agora? E aí essa frequência, ela se conecta e ela interfere no nosso campo energético. E tudo que vibra, ele emite essa energia e influencia tudo aquilo que está no nosso... Eu acredito nessa coisa também da vibração, da energia e tudo mais. Nós podemos... Eu acho que eu vibro muito bem pra muita coisa, mas pra tecnologia, pra o negócio, esse negócio de quebrar na hora que você tá precisando. É quando É. você estressa, aí você vibra, a coisa já tem a predisposição e acontece. É quando você tem um estresse, quebra alguma coisa sempre em casa, né? E aí as coisas acontecem sempre assim, de forma inesperada. Por isso que manter a calma é sempre a solução, mas é o mais difícil, né? Verdade. E quando deu o Sede Design, eu vi que não iria ter continuidade o Sede Design e eu fiquei com aquilo sempre na cabeça. Cara, você criou um negócio tão legal, uma marca massa. Eu acho que tem poder essa marca, eu acho que tem significado, porque tanto Sede como Sede de design é muito Exatamente. potente. Muito legal esse nome. Muito marcante. Porque tem ele. esse Cheio de trocadilho. significados, É.
Então, como eu sempre estive no meu caminho, né? Porque o caminho que eu trilhei foi de pesquisadora, desenvolvedora. Então, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado. E também trabalhei sempre em indústrias, em empresas e tudo. E que a própria academia forma para isso, né? É uma instituição meio que leva para você ir para a indústria, ou então seguir a área acadêmica. Eu acho que acadêmico tem Mais direcionado só para acadêmico. Entendi. Mas dentro da universidade, eu acho que a influência de algumas pessoas e também vendo algumas coisas no mercado, eu ingressei logo em indústria. Projetos para a indústria com a base acadêmica. Então, eu sempre fiz indústria, né, empresa, e academia integrado nos projetos. Então, já tinha esse pique, já escrevi os meus projetos e fazia a coisa acontecer, porque eu acho que, como é que um profissional em qualquer área que seja, se ele não tiver um pouco de experiência de mercado, ele sai sem... Como é que ele vai se guiar? Como é que ele vai saber o que é que ele gosta? O que é que ele vai saber? Como é que danado eu ia saber? Eu fui para eu fui estagiar. Não, o meu projeto foi na indústria têxtil, então eu sabia como as máquinas funcionavam todas na indústria têxtil. Na antiga Entrefios, de Nora. Lembro. Nora Almeida. E aí eu fiz 2 projetos lá, fiz projeto Bitec, que era do CNPq, então eu mesma fui lá, corri atrás, tinha orientador e tal, mas eu fazia todo o projeto na instituição, na empresa. Então, essa integração sempre ocorreu na minha vida. Eu nunca achei que fosse algo separado. Então, quando eu fui para a indústria, eu fui estagiar numa indústria de dispositivos médicos em Recife, eu fui de cabeça, assim, já era outro nível de mestrado. Você estagiava, né? Você ainda era estudante, você ia estagiar em Recife, como era isso? Eu era... O Bitec foi aqui, então fazia o projeto dentro da indústria e mantinha as minhas disciplinas. Quando eu fui estagiar, aí eu recebi a proposta e aí eu fui para Recife no último período na época de estágio. Sim, sim. E aí eu fui para lá, estava com as disciplinas prontas, e aí fui estagiar, entreguei o estágio, depois finalizei o curso, né? Nossa. E aí eu já tinha apresentado o TCC. E depois eu fui estagiar. Aí faltavam as horas só do estágio, porque eram as horas incríveis. Tipo, eu pagava 9 disciplinas e ainda tinha projeto, era uma coisa monstruosa. Eu trabalhava muito. Enquanto estava todo mundo lá na festa, e Carol estava lá, madrugadas adentro. Tinha semana que eu passava assim, 3 dias sem dormir. Eu chegava assim, mas valeu a pena, pô. Valeu a pena. Eu acho que vale a pena e nunca acaba. É uma coisa que eu pensava, não, quando eu tiver não sei o quê, isso vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca. É só o começo, né? Logo depois trabalhei nessa empresa e fui contratada, e morava em Recife. Só que aí eu tentei o mestrado, porque eu achava que tinha algo mais para fazer, né? Por causa também da trajetória dos meus pais, da família, padrinhos e tudo. Era sempre com mestrado, os títulos, eu acho que é a corrida Era uma galera acadêmica, da sua família. E empresário, né? Eu venho de uma descendência de pessoas que empreenderam, que eram empresários. Mentes criativas, e que né? tiveram muitas coisas. Mente criativa parece que é uma coisa louca na minha família, porque eu via meu pai ganhando um prêmio, assim, facilmente. Ele chegava com um prêmio, chegava com outro prêmio, chegava não sei o quê. E aquilo era normal, entendeu? Ele fazia inovação dentro da indústria. Sim. Indústria tipo Alpargatas. Ele ia para São Paulo, recebeu o prêmio e tal. Ele achava um saco, porque ele nunca gostava de andar de avião. Então, para ele era um sofrimento aquilo. Tinha medo? E aí, tipo, eu cresci vendo isso dentro de casa, né? Os empreendimentos, as coisas, fazer, os currículos, não sei quem foi para onde, não sei quem fez, não sei o quê. Então, isso acabou me motivando também a trilhar um caminho, porque realmente isso influencia o que você o que você consome, né? De exemplo. Embora, às vezes, as pessoas digam que é difícil algumas coisas, mas depende do que você consome, né? Depende do que você escuta. Eu sei que existem vários
vertentes e várias nuances de vida de todo mundo. Ninguém é igual e não tem que ser, não deve se comparar. Mas eu, mulher paraibana, de Campina Grande, de uma família que não é rica, É importante isso ficar frisado, né? Para que as pessoas que estejam vendo vejam que a trajetória de Carol até chegar ao que ela hoje é, né? E que as pessoas ficam... eu não sou rica, eu nunca fui rica. Eu tive bom estudo, então meus pais se dedicaram para me dar um bom estudo e ao meu irmão. E assim, sacrifício. Qual é a família que não se sacrifica? Não trabalha todo para dar alguma coisa, né? Eu acho que é normal. Uma coisa é o básico. Brasileiro, né? Não, porque você é filhinha de papai. Eu sou filhinha de papai. Sou filhinha de mamãe. Porque eles sempre me apoiam até hoje. Se eu disser assim, preciso de colo, papai, eles vão dar colo. Vão me dar uma palavra, vão dar a opinião deles e vão respeitar o meu caminho, como sempre fizeram. A sua base, né? Vamos dizer assim, vai. Meu pai é paraibano, campinense, homem, criado, a gente sabe da conjuntura, mas ele nunca disse assim, não vá, não faça, isso é não importante. arrisque, não arrisque. Não, você não pode, você é mulher, ou discriminar uma roupa, coisa. Nunca. Meu pai, cara, ele podia muito bem dizer, não vai. Agora, festa ele não me deixava ir, não, que eu queria sair com 15 anos. Sério? Com 15 anos. E como é que tu fazia lá lá em Desenho do Shell, quando Então, rolava? Então, gente. Porque tinha festa. Foi assim, eu entrei na faculdade, né? E aí eu fui para uma festa e da calorada. Das caloradas. Fui para uma calorada, a primeira calorada com minha turminha lá, toda feliz. E Painho fez o quê? eu tava lá no apartamento. Adoro. Aí meu pai, eu ligo, onde é que você está? Pai, eu estou não sei aonde. Aí quem é que para no prédio? Meu pai. E aí eu olhei pra ele, falei com ele. Chamou ele pra entrar? Não, ele era professor, já foi professor da UFCG, então tinha uma ex-aluna dele lá. Ixi, aí tem aluno, aí tem tudo, tem Aí, tudo. Não, mas talvez tenha sido a salvação, foi. né? Pra ela. Aí quando ele falou viu a aluna, falou com ele e tal, aí ele disse, não, tá bom. Eu disse, não, eu vou pra casa tal hora, não, eu vou dormir aqui, tal. Eu nem lembro, mas eu falei pra ele. E aí ele me deixou. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez assim ele que ele deixou. Ele percebeu, a minha filha está uma mocinha. Mocinha. Aquele Ela já estralo pode que ficar dá na nos festa. pais. Porque eu só tinha o direito de treinar, estudar, trabalhar, ajudar. Tipo, bem adulta, né? ir pra festa. E ele, não. Aí eu ficava estudando. A gente não pode esquecer, deixar de falar de como foi a experiência, conta a história de como foi que surgiu o estalo de ir para Portugal e a sua experiência lá, verdade. inclusive, que é interessante a gente Então, saber. meu pai recebeu quando ele era mestrando, pesquisador, estudante, não sei o que. E eles engravidaram muito cedo, antes dele terminar o curso. Só que ele continuou, fez mestrado e tal. Aí ele recebeu uma bolsa para ir para a França, para fazer lá doutorado, ou sei lá, mestrado, não sei o quê. E aí ele não foi. Só que desde a universidade, que eu organizo, por exemplo, eu sempre achei que deveria haver uma Conexão. um intercâmbio dos alunos de design, que eu só via elétrica, só via computação, não sei o que, eu nunca via design. Aí eu peguei, fui para a Argentina, conheci a universidade e ia fazer a cooperação, perguntei à universidade lá como era que fazia o intercâmbio. Como é que faz para trazer meus colegas para cá? Não, como é que faço? E eu perguntei a professor Carlos, que na época era o pró-reitor de internacionalização, fui perguntar como é que poderia fazer a parceria, né, o convênio. E aí fui tratar desse convênio. Um namorado meu que estudava elétrica foi para
Argentina, passar 6 meses, e eu fui visitar ele, só que já fui Com a mentalidade Fui- focada. Entendi. Fui para lá uma conferência, então nunca deixei de fazer coisas do gênero, sempre otimizei as coisas. E aí, quando eu fui para a Argentina, eu conheci Belas Artes, que é uma coisa incrível. Incrível. O povo maravilhoso. Belas Artes, você parecia que eu estava entrando na Roma Antiga, na Grécia. Uma coisa Sério? assim. O povo tocando, outros dançando. Uma coisa sublime, maravilhosa. Coisa de outro mundo, né? Isso foi em Nada, 2008. coisa da América Latina, viu? É. E aí, acho que foi 2008, se eu não me engano. Porque eu já tinha deixado o movimento, mas não eu trabalhava assim, né? Ia fazendo. Voltei. Para fazer o convênio, eu preciso ir estudar. Pai, não posso ir para a Argentina, não sei o quê. Não, vai terminar o curso. Eu disse, tá bom. Aí morgou, porque era a única que ia fazer isso, né? Pronto, morgou. Aí eu disse, não, eu vou estudar eu quero ir para a Inglaterra estudar, porque lá o design é top, eu quero ir. Não falava inglês, não me dediquei ao inglês que me pagaram, foi. Acontece. Eu estudei, fui pra escola, não me dediquei, mas... Bom, e aí, fui pesquisar as universidades, como era que fazia para ir, e Inglaterra eu sabia que eu tinha que fazer a proficiência, tinha lá, e não dava, né? Aí eu disse, como é que eu vou fazer agora? E eu estava morando em Recife. Meu TCC foi selecionado na Bienal de Design. Eu fui Jovens Designers aqui no Brasil. Fui selecionada como IF Concept Design, que é um prêmio enorme na Alemanha. E eu fui para esse evento também depois, quando estava lá. Só os grandes recebendo aqueles prêmios de ouro. É massa. E aí, fui selecionada no BID, um monte de coisa de uma vez só, assim. E aí você tinha uma bagagem, uma quantidade de oportunidades que você tinha que decidir. E aí? Eu tinha que decidir se eu queria continuar na indústria, dispositivos médicos, se eu queria ir para o mestrado, mas eu já estava fazendo os trâmites, porque eu nunca paro. E aí, estava indo para todos esses eventos aqui no Brasil. Então, eu ia para Curitiba, ia para São Paulo, não sei o que, e voltava para trabalhar. A empresa até me deixava ir, porque eu sabia que era importante. Porque na empresa, eu comecei no setor, no melhoria contínua, depois eu fiquei em 5 setores. Qual era a empresa na época? É a Medical. Medical Brasil, em Recife. E aí eu ficava rodando esses setores todos da empresa, e aí eu trabalhava bastante, né? Ficava além do horário, eles me deixaram ir. Foi massa. Aí eu pleiteei o mestrado, e aí fui selecionada e disse ao meu pai. Fui selecionada no mestrado em Portugal, porque eu não precisava de proficiência. E eu disse uma vez numa entrevista de emprego lá, perguntaram assim, por que Portugal? Eu disse, porque eu não sei falar inglês. Não, na época eu não sabia, né? Porque eu não sabia falar inglês e não podia ir pra Inglaterra. Aí eu vim pra cá. Na hora o homem mudou a cara. E aí? Mas e aí? Aí não passei, né? Claro, Entendi. que a sinceridade, né? Às vezes Ridícula. acontece essas Não, mas coisas. você não passou por isso, não? Não foi por isso. Ela acha que isso influenciou. Muito. Pela cara dela, eu acho que sim. Imagina uma pessoa que não tem muito Porque controle. hoje em dia, a galera que faz, por exemplo, o pessoal que foi pelo Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, eles tinham que passar no TOEFL, né? Era uma obrigação. agora Você tinha que ser aprovado no TOEFL para poder passar, não para sabia. poder ir para lá. Só E que... aí? Não, imagina, você vê o meu país porque não fala inglês, né? Mas é difícil mesmo você sem a língua. Eu passei em 2010, eu também passei numa seleção do mestrado em Ciências da Informação em Coimbra, na Universidade de Coimbra. Aí, na mesma época que eu. pois é, mas fui em aí 2010. mas eu acabei não indo, porque também é assim. Eu cheguei até a conversar com a galera da universidade, eles trocaram e-mails comigo durante um bom tempo,
porque eles disseram, olha, você está aprovado, você está apto para começar as aulas, acho que era em setembro que ia começar, alguma coisa assim, em setembro. Porém, para sua área, que no caso era a área de humanas, lá, se eu não me engano, jornalismo era colocado no departamento de letras. Tipo, tudo que é humanas lá é chamado de departamento de letras, é uma coisa assim. Aí elas, para o departamento de letras, para nenhum curso de departamento de letras, a gente tá oferecendo bolsas. Aí eu não tinha como ir sem bolsa, sem ajuda de custo nenhuma, sem nada. Aí eu esqueci a ideia, acabei não indo. Mas, enfim, histórias que ficam na vida da gente, né? Normal. Pode acontecer ainda. Pode. Quem sabe? Não é? Quem sabe? Sempre. Sempre tem Novas Tem coisas, tempo novas- pra tudo. Assim, é como a gente da questão do podcast. Tudo tá escrito Mas, e tudo. enfim. Enfim. Mas aí fiz outras coisas aqui, aí fiz um mestrado aqui, em outra coisa. Continua, amiga. E aí eu tava, né? Aí fui aprovada, meu pai disse, pode ir. Daí eles me ajudaram, né? Comprou passagem, tudo. Eles pagavam as minhas despesas. E desenrolei o resto. As universidades são pagas, né? Então você vai para uma universidade no exterior, você paga uma propina, que se chama, que é a anualidade. E aí tudo tem custo. E aí eu fui me dedicar lá, morava numa cidade quase medieval, que não tinha quase nada na época. Hoje em dia ela é Barcelos. Fui para Barcelos, né? Que eu tenho uma prima que mora em Lisboa e fui para lá e depois fui para Barcelos sozinha, mas eu já tinha casa. A dona da casa tinha ido me pegar, eu já tinha tudo organizado. Tinha a família lá de Portugal já. Não, não, eu organizei antes. Ah, Antes tá. de ir. Você foi já tudo pronto quando E chegou. Já já. tava tudo... Quando cheguei lá, já tinha tudo, já tinha o povo me esperando. Né? Arrasou. É. Porque tem que ser assim, tipo, comunicação é globalizada. Quando eu estava na universidade, eu dizia assim, gente, o mundo é globalizado, não tem essas barreiras não. Eu já tinha assim minha mente nunca teve muita coisa. Não faz diferença se eu estiver hoje aqui, como na China amanhã, entendeu? É a mesma coisa, você só vai estar em outra cultura. É mesmo. Você não tem barreira. É globalizado. Você pega um telefone, liga, você entra na internet e tá tranquilo. Eu lembro quando era guria, né? Minha mãe foi professora de computação, ela se formou em computação. E aí, nem internet tinha disponível. Aí eu aprendi a entrar na internet, não sei aonde, numas pastas, não sei o que, lá do computador. Ela dando aula. Era. Ai, gente, sério, eu catucava tudo, programava, fazia escambau e também queimei o primeiro computador da minha mãe da tela verde. Era muito, muito traquina, eu era curiosa. Tem pessoas que acham isso ruim, né? Eu como mãe, eu vejo que isso tem que ser cada vez mais estimulado. Às vezes, por exemplo, eu tô com meus filhos ali, eles fizeram um negócio, aí eu dou aquele freada e digo, não, isso pode ser uma criatividade, né? Eu posso estar quebrando ali algo que futuramente possa virar, né, um talento e eu não sei. Eu acho que se eu for contar as coisas, tudo que eu já fiz, a gente passa aqui mais umas 4 horas conversando. Nossa. Mas, basicamente, eu fui pra lá, estudei, consegui, né, minha cidadania rapidamente, consegui ajuda de custo da ação social da universidade, o que ajudou bastante. Paguei todas as propinas, então meu pai não teve que, né, sacrificar mais. Sustentando você pelo tempo todo. Mais e mais, além daquele dinheiro que eles já mandavam. E aí ingressei no doutorado, né, com bolsa. Ele disse assim, só fica se tiver bolsa. A bolsa veio, deu tudo certo. Fui para a Inglaterra estudar, porque eu também tinha que voltar falando inglês. Então, tudo valeu assim. Você seguiu a cartilha certinho. Muito esforço, cara. Muito esforço. Não é fácil não você pegar a sua casa, suas coisas, tudinho que você tá ali, botar na mala, juntar tudo, ficar sem casa e ir para outro país. Ficar sem casa de novo e ir para outro país. Você vai, pega a sua mala e vai para outro canto.
Eu acho que esse, sei lá, como é que eu posso dizer? Eu não tenho muito apego às coisas, sabe? Eu tenho umas pessoas, mas eu também aprendi com a minha vinda pra cá a me desapegar. Porque eu tive que me desapegar das melhores pessoas do mundo que eu conheci em Portugal, que são meus amigos. Então, que foram as pessoas que me acolheram, meu afilhado, minha prima, tudo, entendeu? Então, esquece. Você acaba cortando seu coração e botando numa caixinha. Guardando lá os Mas é isso sentimentos. mesmo, a Mas gente tem vai que ser conhecendo outras pouco. pessoas. Pra onde a gente vai, a gente vai conhecendo mais gente, vai fazendo mais amigos. E a gente, Crescendo essa rede. e esse é uma rede que ela vai só crescendo, desenvolvendo. Você não precisa pensar que a pessoa tá sendo excluída da sua vida. Muito pelo contrário, são outras pessoas que vão somando, né? Vão chegando. Isso é que é bom. Ninguém substitui ninguém, né? E eu ingressei no doutorado, fiz doutorado, trabalhei muito, fui professora lá. E aí chegou um momento que eu abri a sede de design achando que ia, né? Vou fazer. Né? Acontecer. Aí vem mais um baque. Você tem que terminar seu doutorado e você tem que dar aulas e você tem que isso e aquilo. Aí eu disse, não, vou desistir. Aí fechei a empresa. Eu disse, não vai ser agora. Fechei, desanimei. Aí eu peguei e num dia lá eu disse, rapaz, a única coisa que a pessoa faz é se empreender. Então volta a ser de design. Aí voltou, aí mandei fazer marca, aí patenteei, fiz as coisas, sabe? Na verdade não mandei. Eu pedi a um dos meus melhores amigos de lá, que ele é como se fosse um irmão. E aí ele disse, tá, eu vou fazer. Aí ele fez a marca pra mim, me deu de presente e tudo. E eu acho que a marca é incrível. Linda. Linda, maravilhosa. E, assim, Então, E esses dois é registrado significados. tudo em Portugal, não, ela aqui é no registrada Brasil. aqui. Aqui, né? Aqui, só aqui, por enquanto. Lá eu não fiz, não. Eu devia ter feito. Tem sempre tempo pra fazer. Mas eu fiz lá. Eu fiz aqui, quer dizer. Aí eu fiz e ela só vem assim. Eu só vou empreendendo, sabe? Mas o que eu mais faço é ajudar as pessoas a empreenderem. Isso Certo, é maravilhoso. tá certo. E ajuda mesmo. Você já ajuda. Eu vejo você ajudando o ecossistema todo. Já me ajudou, me ajuda muito. E eu vejo você ajudando o pessoal do ecossistema. E me ajuda também, eu que estou entrando agora nesse movimento, né? No grupo do ecossistema. A Carol sempre foi ali presente para me tirar as dúvidas, sempre, como eu disse, incentivando a empreender, a colocar, às vezes, meus medos, ela dizendo, não tenho medo, faça acontecer. Então eu acho assim, eu não tive muito isso, né? Diferentemente de você, os meus pais não eram pessoas assim, com a veia empreendedora, né? Eles sempre partiram ali. Meus fazia sorvete, detergente. Pois é, meu pai eu achei isso o a vida máximo. de indústria, de coisa, foi para o sítio. Oxi, plantação, não sei o que, macaxeira. Ele vendeu tanta macaxeira, era tão bom. O meu melhor presente que eu dizia a ele quando ele chegava em casa era: ai, graças a Deus chegou meu presente, porque era um molho de macaxeira. Eu amo macaxeira, minha gente. Macaxeira com tudo dá certo. De macaxeira com carne de sol. Demais, Eu amo macaxeira. Eu sou uma pessoa Inclusive, tá muito dando fome. simples. Eu tanto como num negócio muito chique, e não vou saber o nome. Enquanto eu adoro coisas simples. Chegar e comer. Cuscuz com a É tão bom. galinhazinha. Sim, tá tão bom. Aceito é. Eu amo. Aceito é. Eu amo gente simples, autêntica, sei lá. Coisa Acho boa. que foi. É a questão cultural também, dos valores, né? Essa questão que a Essa gente nossa tem. criação aqui, né? Como a gente estava conversando com o Marcelo, com o Carlos. Lá essa- também, viu? É? Eu só me aproximei de pessoas simples. Gente de família, que parece muito com a gente aqui. Sério? Que se reúne, que come todo mundo junto, Oh, que tá fala bem. alto, que tá assim. É porque tem gente boa tem em todo lugar. É só a gente procurar. Muita massa. Se a gente procurar, a gente encontra pessoas boas para fazer parte do nosso ciclo de. Né? Nós mesmos fazemos as nossas próprias seleções. É o que a gente tá fazendo, né? Quando eu voltei para Campina Grande,
eu já ensinava. Engraçado o ciclo da vida, né? Eu terminei o doutorado, passei no concurso na universidade que eu estudei, no mestrado que eu iniciei. Então, eu saí de Guimarães e fui para Barcelos novamente. Então, Barcelos era outra coisa. Mas eu sempre ia lá, mas Barcelos já era outra coisa. E aí eu fui ensinar na universidade que eu iniciei e que é o Instituto Politécnico do Cabo do Ave, e vi a transformação. Aí eu trabalhava na indústria e dava aula. As duas áreas aliadas juntas ali. Loucura. Era uma e coisa como foi louca. esse período? Foi um desafio. Porque quando você está na faculdade, estudando, a sua mente é como se você ainda tivesse... Não, a minha mente, né? Ali, né? Só naquela bolha. Você vai se acostumando com aquilo, com as pessoas. O ecossistema é uma bolhinha, né? Entendi. E aí, quando eu saí, que eu fui para outra bolha, que é uma bolha enorme, indústria, mercado, você entender, você lidar com engenheiro, você lidar com, né, com tudo, fábrica, estudante, tal. Meu Deus, eu sou uma criança. Até hoje eu digo, eu sou uma criança, meu Deus do céu. Mas é isso. Todo mundo é uma criança de vez em quando. É. Essa é a verdade. Aí eu me desdobrava. Era manhã, tarde e noite no trabalho. Era massa, viu? Quando a gente Era tá, bom assim, demais. até em um processo de, como é que se diz, produção, você não quer parar mais não, você está naquele quente, quer produzir, gerar resultados, né, movimentar o ecossistema e tal, você fica com vontade de mais, né? Eu quero saber esse desafio que foi voltar para Campina Grande depois de o quê? 10 anos em Portugal? 9 anos em Portugal. Como foi voltar para Campina Grande? Foi muito ruim, minha gente. Não, porque Campina Grande em si, eu não me acostumava. Porque você tinha que novamente entrar num país em que você já tinha incorporado a cultura de outro. Eu falava outra língua. Pois é. Até hoje, às vezes, eu falo outra língua, falo outros termos, falo outras coisas e fico controlando o que eu vou falar. Porque sai naturalmente, é como se eu tivesse... Você foi se readaptando, né? Aí eu me readaptei, tipo, do ano pra cá. E aí eu entrei em outras bolhas. E outras bolhas são outras bolhas. Tem pessoas que foram maravilhosas, tem pessoas que foram terrivelmente tóxicas. E eu fiquei, né? A pessoa tem que ir, porque a vida é essa. E o que né? é que a CD Designer vai trazer, assim, tem novidades para contar? A CD Design está se estruturando com todos os serviços que ela pode, né, trazer, proporcionar ao mercado. Ela estava se estruturando comigo, porque a CD Design sou eu, na verdade. E ela um dia será de muitas outras pessoas, e irá ajudar muitas outras pessoas. E eu acabo por entender como é que tem que ser ao longo do processo, porque não sou eu, são os outros. A CD Design, uma sede, nunca irá ser de uma pessoa só. Uma sede é para as pessoas estarem lá, para as pessoas se desenvolverem, para as pessoas colocarem seus sonhos para frente, porque eu digo sempre, tem até nos resumos que eu faço, que eu digo sempre que nem o céu é o limite. Não existe limite, gente. Não existe... Vocês já viram dizer que o dinheiro vai acabar alguma vez? Não. O dinheiro não acaba. O sonho não acaba. Acaba se você desistir dele. Né? As nossas capacidades só acabam se a gente deixar o nosso corpo morrer ou se a gente não cuidar. A responsabilidade daquilo que a gente pensa é sempre nossa. E a responsabilidade de tudo que acontece com a gente é a nossa também. Então, há limites? Não há limite. Se a gente quiser amanhã decidir fazer outra coisa, será outra coisa. Então, para as coisas boas, Deus disse o quê? Que sempre... vai acontecer coisa boa se você for bom. Agora, se você for ruim, também vai acontecer coisas ruins. Não quer dizer que as coisas não aconteçam e não sejam proporcionadas pelos outros, mas depende de você como você vai trazer isso para você.
né? É duro, às vezes é bem duro. Eu sofro bastante. Porque eu sou humana. Todos nós, né? Erramos Eu também. sou humana, mas eu sou muito brava. Vocês sabem que eu tenho essa minha coisinha assim fofinha, mas eu sou uma... Eu sei, eu reconheço que eu sou braba, eu sou incisiva e eu falo e coisa, mas eu tô sempre tentando dar o meu melhor, tipo... Obrigada, Um prazer estar Carol. apoiando vocês nesse projeto. Obrigada, de coração. Obrigada de verdade. Vamos Certo? embora. Apareça mais vezes aqui pra gente bater um bate-papo, falar mais sobre a sede design, certo? Trazer mais novidades pra gente. A gente tá sempre aqui aberto para conversar com você. A gente que agradece e realmente microfones abertos para você e para todo o ecossistema que tá com a gente, né? Isso. Porque a gente tá aqui fazendo essa atividade agora, mas tem muita gente por trás desse projeto também que assim, que não só vai se beneficiar, mas também vai contribuir com a gente, porque a gente é só na verdade o início de um projeto muito maior. Claro. E vamos finalizar, né, agradecendo aos nossos patrocinadores, no caso Carol, né? A Que é com a Sede Sede Design que está Design. Hub Brazon, né? A gente não pode esquecer. E tem nosso pessoal de apoio, né? Apoio artístico, né? E tem o pessoal do figurino, da maquiagem e tal. E vamos falar um pouquinho. Eu vou começar pela Maria Lima, que é uma marca de moda feminina em atacado. E aí vocês entrem nas redes sociais da Maria Lima Confecções. E aí temos também Up Glow, né? Tem Socorro Melo, que fez a nossa maquiagem, né? Léo tá repaginado. Tem a nossa esteticamente, mania né? também. Tem a nossa mania, que tá com a gente também, certo? Com as camisetas, enfim. E a Espera Aí Criativa, que a gente não Isso. pode esquecer Não podemos nunca. esquecer de Ju. Ju sempre parceiraça, tá nos apoiando também, viu, Ju? Ó, muito obrigada Apoiando todo mundo. a todos que nos assistiram, certo? Vai ter vários links para vocês acessarem, vão estar embaixo, né, na descrição. E não esqueçam, ativem lá o sininho e se inscrevam para poder seguir a gente, que a gente vai trazer mais novidades. Obrigada. Segue o Sede Design, gente, o Impulso Campina. Isso. A Exatamente. Inovatec, o Oh, EPB. Não esquecer que o espaço aqui foi cedido pela Secretaria Isso, de verdade. Desenvolvimento Econômico, a sede por Larissa Almeida e pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação para todo Obrigada o ecossistema pelo de Campina espaço. Grande. Um agradecimento especial à Prefeitura Municipal de Campina Grande, que Isso. cedeu espaço através da Secretaria de da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a secretária Larissa Almeida também. Maravilhosa. E lembrar que a gente vai disponibilizar esse episódio e todos os outros episódios que vão vir pela frente, no Spotify, no Deezer. Isso. A gente tá gravando também para o YouTube. Instagram. Instagram Creative Podcast. Sigam @Creative Podcast e todos nós. Ok? Obrigada.